Olá a todos! Estamos começando mais um Café com Cristo. O Café com Cristo é um ambiente virtual de oração e de meditação na palavra do Senhor. Aqui nós estamos buscando aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Esse é o nosso interesse. Então eu gostaria de fazer um convite a você. Invista um tempo nesse dia meditando na palavra do Senhor. Essa palavra, ela pode mudar os rumos da sua vida. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que tem como título Vencendo o Medo. Mas antes eu gostaria de orar com você e pedir ao Senhor que venha ministrar aos nossos corações. Vamos falar com o Senhor? Pai, neste momento nos colocamos diante do Senhor mais uma vez e te agradecemos, ó Deus, pelo dia e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Que o seu nome seja santificado, glorificado seja o nome do Senhor. Queremos ouvir a palavra do Senhor, o que o Senhor tem a nos dizer. Fale conosco. Deus, que não seja o servo do Senhor, mas que seja o teu Espírito a ministrar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém. Então eu gostaria de compartilhar uma palavra na nossa devocional que tem como título Vencendo o Medo. Nós estamos vivendo em um ambiente de muito medo. Esta semana eu estive testemunhando algumas mães na secretaria da escola onde os meus filhos estudam, expressando suas preocupações a respeito da segurança dos seus filhos. Isso porque recebemos a triste notícia do assassinato de 4 crianças em uma creche aqui no Brasil. Quando nós olhamos para o mundo, nós conseguimos ouvir os tambores da guerra. Estamos vendo o mundo passando por um processo de franca mudança, uma radical mudança geopolítica, uma mudança cultural, uma mudança econômica. Crises econômicas, inflação alta, medo de perder o emprego, estamos saindo de uma pandemia, tantas mudanças que vem gerando muitas inseguranças. O medo, ele não é algo exclusivo de alguns. Todos nós estamos sujeitos ao medo. Aliás, o medo, em até determinado ponto, ele é positivo, porque o medo protege. Antes de atravessar uma rua, eu olho para um lado, olho para o outro, porque eu tenho medo de ser atropelado. Eu quero atravessar com segurança. Mas existe um aspecto do medo que ele é patológico, ele é paralisador e ele precisa ser combatido. Então, como vencer o medo segundo a palavra? Como vencer o medo em Deus? O texto aqui de Mateus, no capítulo de número 14, vai nos falar do momento em que os discípulos de Jesus estavam em um barco no mar da Galileia. Eram homens experientes, pescadores, conheciam aquelas águas. Mas o texto diz que ali eles tiveram medo. O vento soprava tão forte que eles perderam o controle da embarcação. E a embarcação poderia afundar e eles poderiam morrer. E eles tiveram medo. Então não importa a nossa experiência, não importa a nossa posição social, a nossa cor de pele, não importa o país que moramos, todos nós estamos sujeitos ao medo. E como vencer o medo, especialmente esse medo que precisamos combater? A primeira lição que nós aprendemos aqui no texto, e a que eu gostaria de destacar hoje, é aquela que fala sobre nos mantendo na palavra de Jesus. O texto aqui diz, no versículo de número 22, o texto aqui diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. O texto aqui diz que Jesus estava com seus discípulos em terra e ali ele realizou um grande milagre. Ali ele realizou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E logo após esse episódio, Jesus aqui dá uma palavra para os seus discípulos. E qual era a natureza dessa palavra? O texto aqui diz que Jesus disse para os seus discípulos irem
para o barco e atravessarem o lago. E a palavra aqui que Mateus vai dizer para isto é compeliu. Jesus então compeliu por meio da palavra os seus discípulos. Essa palavra compelir nos traz a ideia de forçar, empurrar para obrigar. Então não era uma palavra opcional. Não era uma palavra que dava aos discípulos uma opção, era uma ordem. Jesus então deu uma palavra imperativa para os discípulos: vão. E eles obedeceram. O interessante é que, ainda em obediência, o barco foi açoitado, duramente açoitado pelos ventos, a ponto de gerar medo no coração daqueles homens experientes. Quando nós nos movemos pela palavra, isso não significa que nós estaremos isentos das intempéries da vida. Todos nós estamos sujeitos aos fortes ventos da vida. A própria palavra diz que a chuva, ela cai sobre todos, o sol nasce sobre todos. Nós estamos sujeitos a enfermidades, estamos sujeitos a crises econômicas e a todas essas crises que nós estamos testemunhando hoje. Os discípulos, eles estavam se movendo por uma palavra. Eles estavam se movendo por uma palavra dada a eles por Jesus. Os discípulos estavam se movendo por obediência. Eles entraram no barco, obedeceram àquela ordem e se dirigiram para o lugar que Jesus ordenou. E ainda assim, eles se viram no meio de uma forte turbulência. Então, se você hoje está vivendo em obediência, se você se guia pela luz da palavra e ainda assim está passando por um momento turbulento de vida, isso não significa que você está fora do propósito de Deus. Isso não significa que você está fora da palavra de Deus. Pelo contrário, estamos sujeitos a estas intempéries. E o texto aqui diz que naquele momento em que eles estavam naquele lugar, naquele ambiente tempestuoso, eles foram encontrados por Jesus. A lição que nós aprendemos aqui, que nós vencemos o medo, nos movendo pela palavra, porque eles estavam se movendo pela palavra, estavam se movendo por obediência, mas o barco não afundou. Jesus não os enviaria para aquele lugar para morrer. Jesus não os enviaria para o mar ou o lago de Genezaré ou o lago da Galileia para naufragar. Esse não é o propósito de Deus para mim e para você. Pelo contrário, a palavra de Deus diz: eis que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. A Bíblia diz que Cristo nos chamou para sermos vencedores nele. A Bíblia nos diz que Ele nos chamou para que possamos ter vida e vida em abundância. A palavra de Deus nos diz que Ele não nos chamou para a morte, mas nos chamou para a vida eterna. Então, quando nós nos movemos pela palavra e em obediência, nós podemos ter a plena convicção de que o nosso barco não vai afundar. Nós não vamos perecer, mas em Cristo nós iremos vencer, segundo o entendimento, segundo os princípios e fundamentos de uma vida vitoriosa que se revela em Cristo Jesus. Então, nessa manhã, eu gostaria de deixar aqui esse primeiro ponto desta meditação devocional. Como vencer o medo? Nós vencemos o medo nos mantendo nos trilhos da palavra, nos mantendo conscientes de que Deus tem um propósito de vida para nós. E nós então passamos a nos mover e a viver por este propósito. E quando nós estamos neste propósito, nós podemos descansar, porque esse propósito ele se cumprirá. O maior interessado de que esse propósito se cumpra é o próprio Deus. A palavra, ela nos protege, a palavra, ela nos guarda. Salmo 119 diz:
que a palavra ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Quando nos guiamos por ela, nós não nos perdemos, o nosso barco não irá naufragar. Amém? Então, tome posse aí desta palavra pela fé, se conduza pela palavra, mas não tem como você se conduzir pela palavra se você não a conhece. Medita na palavra de dia e de noite, como diz o Salmo de número 1. O Salmo de número 1 diz: aquele que medita na palavra de dia e de noite, este será bem-sucedido. Então pegue a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, medite na palavra e permita que o Espírito Santo de Deus traga à sua alma as revelações que vêm do céu. Vamos orar? Quero convidar você então nesse momento a colocar diante do Senhor as suas ansiedades, aquilo que causa ansiedade, aquilo que vem te causando medo e insegurança. Coloque aí a sua alma exposta nesse momento, mas não exposta a mim, mas exposta à palavra do Senhor, e permita que essa palavra venha trazer você segurança e restaurar a sua coragem. Vamos orar. Pai, nessa manhã, nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor venha falar conosco, venha ministrar aos nossos corações, que o Senhor venha nos levar, ó Deus, a viver, ó Pai, todo o propósito do Senhor para nós. Há vidas aqui agora que estão talvez paralisadas. O medo talvez esteja assaltando as almas agora, roubando a fé, roubando, meu Deus, a coragem, a segurança. Mas em nome de Jesus, restaura, Senhor, a coragem. Deus, que a palavra do Senhor venha restaurar, ó Deus, nessa manhã, a coragem dos seus filhos. Que conheçam a tua palavra, essa palavra que nos traz promessas maravilhosas, promessas de vida, promessas de vitória, e a certeza de que o nosso barco não irá naufragar. Meu Deus, que o Senhor venha trazer a paz, que excede todo entendimento, aos seus filhos e filhas. Quero abençoá-los hoje mais uma vez, e que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que a bênção do Deus Filho, aquele que anda sobre as águas, e que a bênção do Deus Espírito Santo esteja sobre você hoje e sempre. Amém e glória a Deus. Não tenha medo, tenha fé, e que o Senhor venha restaurar a sua coragem. Que Deus te abençoe e que te dê um dia vitorioso em Cristo.